vocês quiserem me seguir lá no Instagram, vai ser muito bom também. Só colocar Vanessa Meireles, _ VM. E é muito bom poder buscar a Deus nas primeiras horas do dia e louvar o seu nome, né? E a primeira música é conhecida, vocês podem cantar comigo aí, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, ele pode todas as coisas. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos, que aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você. Ele fará o impossível por você. Amém. Deus seja louvado. Amém. Esse é o nosso Deus que faz o impossível. E um Amém. dia nós vamos morar no céu para sempre com Ele. É a próxima música, nosso Deus. Amém. Um dia Ele vai voltar. Não deixe de sonhar com o céu. Posso ouvir o som dos passos de um Deus que em breve vem. Posso ver os seus sinais. Cristo em breve voltará. Vivo sempre a sonhar com meu lar celestial. Eu tenho fé que o Salvador muito em breve virá, e logo eu irei morar no céu, viver em paz. Não suporto mais viver assim,
essa vida aqui não é pra mim, eu sei. Muito em breve com Cristo vou morar em poder e majestade, com seus anjos ao redor, com poder incomparável, estremecendo o universo, corações aliviados. Vem descendo, Salvador, últimas lágrimas derramadas. Nossa luta acabou e vamos morar no céu, viver em paz. Não suporto mais viver assim. Essa vida aqui não é pra mim, eu sei. Muito em breve com Cristo vou morar. Breve virá. Em breve vem morar no céu, viver em paz. Não suporto mais viver assim. Essa vida aqui não é pra mim, eu sei. Muito em breve com Cristo vou morar no céu, viver em paz. Não suporto mais viver assim. Essa vida aqui não é pra mim, eu sei. Muito em breve com Cristo vou morar. Morar, vamos morar no céu. Amém, amém. 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 Glória a Glória a Deus, Deus. aleluia. Louvado Amém. seja o nome de Deus. Muito obrigado, Amém. Vanessa. Deus continue abençoando você, Convida lá, Felipe Vanessa. Meirelles, seu Amém. marido, um abraço, os filhos aí, e Amém. no seu ministério, né, através da música, também através do seu trabalho, né, como professor aí na Fad Minas. Deus continue te abençoando. Louvado Amém. seja Deus. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a todos que aqui se encontram. Destacar aqui nossa irmã Elivander, lá de Angola, está aí conosco, a nossa irmã Luzimar, que está aqui conosco também lá da Itália. Louvado seja Deus. Deus continue te abençoando mais uma vez. Também as Amém. nossas irmãs, também lá da Suíça, a Rosane está aí conosco. Deus abençoe. E os demais, o nosso irmão Sérgio na resenha, vai apresentar os novatos. Sejam todos bem-vindos aqui. Neste momento, nós teremos a mensagem com a nosso irmão Widney Moreira, que é da igreja de Londrina, em Santa Luzia, em Minas Gerais. Deus, mais uma vez, o abençoe e o conduz através do Espírito Santo, e nós possamos estar receptivos à mensagem de Deus nessa manhã. Amém. Que bom estar aqui, ouvir um belo hino, né? A Vanessa cantando, enquanto ela cantava aí, eu fiquei imaginando o novo céu, a nova terra, onde vai habitar a justiça. Um lugar diferente, um lugar de paz, de amor, onde estaremos na presença do próprio Deus, Ele nos permitirá viver com Ele. Que maravilha, né? Sair deste mundo de tanta turbulência, tantos problemas, tantas dificuldades,
Ontem eu fui visitar um jovem chamado Cláudio, 50 anos na cama, nunca andou, dependendo de tudo, e agora está vivendo uma situação terrível. Só pele e osso, uma sonda pelo umbigo, e o pai fala, mas só estou esperando ele morrer. E quando eu olhei aquele homem ali, eu me lembrei do paralítico à beira do tanque. 38 anos ali, aquele homem tentando se lançar naquele tanque para ser curado, mas nada acontecia até que Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu, perguntou a ele se ele queria ser curado. Ele disse, como posso, se não tem quem me joga na água? Porque todas as vezes que a água se move, alguém entra primeiro na minha frente. Aquele homem estava ali dependendo de alguém. Mas no momento em que Jesus chegou, as coisas mudaram. Quando ele dependeu de Jesus, um milagre aconteceu. E é isso que nós precisamos, depender de Cristo em tudo, né? Permitir o agir dele em nossa vida, permitir o mover do Espírito Santo em nós. E ontem a Gilca falou sobre criança, né? Que é servir a Deus como uma criança. A palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 13. Abra sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 10, no versículo 13. Amém? Amém? Amém. 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 Então trouxeram algumas crianças Amém. a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Olha que maravilha, amém? Amém. Elevando as crianças até Amém. Jesus, para que ele pudesse abençoá-las. Amém. E o relato diz que os discípulos, os próprios discípulos, começaram a repreender aquelas crianças para que afastassem de Jesus. Aí Jesus os repreende e diz, não os impeçam de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E digo mais, se vocês não se tornarem como elas, não poderão entrar no reino dos céus. Criança, às vezes quando nós ouvimos esse sermão e lemos esse texto, nós pensamos assim, como é ser como uma criança? A criança, ela não guarda rancor, criança perdoa muito rapidamente, mas é muito mais do que apenas ter um coração puro, não guardar mágoa, perdoar, relevar as coisas, é ser dependente de Deus. Quando Deus disse, se nós não tornarmos como uma criança, não vamos entrar no reino dos céus, quis dizer, se vocês não se tornarem dependentes de mim, se vocês não confiarem em mim. É o que a criança faz quando ela confia no pai, o pai diz, vem, pula. Conta-nos uma história que, no México, naquelas minas de carvão, um dia um pai esqueceu uma ferramenta e quando já era a madrugada ele lembrou daquela ferramenta, ele precisava de levá-la ao outro dia cedo. Aquele pai sai e entra naquela mina, aquele homem conhecia aquela mina muito bem, como a palma da mão, ele trabalhava ali há anos. E aí, mesmo na escuridão, ele entra mina dentro. E quando ele está no centro da mina, ele escuta, pai, ecoou dentro da mina a voz do filho que o seguiu, sem ele ver, sem ele perceber. E agora aquele pai fala, filho, o que você está fazendo aqui? Onde você está? Ele fala, pai, eu segui o senhor, só que eu estou perdido. Mas o pai que conhecia a mina pelo eco da voz, ele diz assim, filho, você confia no papai? Sim, pai, eu confio. Então faça tudo que o papai disser a você. E aquele pai foi orientando o filho, dê tantos passos para frente, dê tantos passos para a esquerda, tantos para a direita, volta um pouco, faz isso. E foi orientando e aquela criança foi fazendo, até que chegou um momento que o pai disse assim, agora para.
Aquela criança parou, o pai não via, só ouvia a sua voz, mas pela voz. E por conhecer aquele lugar, o pai sabia exatamente onde o filho estava. E aí, aquele pai disse, você confia no papai? Ele disse, sim, confio. Então, filho, quando o papai contar até 3, você pule. Mas está tudo escuro, pai, mas você confia no papai? Confio. Então, quando o pai contar 3, você pula. E aí o pai conta 1, 2, 3. E aquele filho se lança na escuridão e cai seguro nos braços daquele pai, que conhecia e sabia onde estava posicionado para pegar o filho. E o filho confiava, por isso ele se lançou. Isso representa aquelas pessoas que vão em direção a Cristo e se perdem no meio do caminho, mas clamam por misericórdia, por socorro. E aí Jesus orienta, faça isso, faça aquilo, e através da palavra ele nos dá as diretrizes, como podemos viver, o que devemos fazer, o que não podemos fazer, o que agrada a ele, o que desagrada a ele. Através da palavra ele vai nos mostrando. E aí ele às vezes diz a nós, então filho, você confia em mim? Confia. Então larga tudo, para tudo. E aí nós começamos a colocar restrições, Senhor, mas isso aqui, eu preciso disso, Senhor, eu ainda tenho que fazer isso, Senhor, isso aqui é importante. E Jesus fala, mas você não confia em mim? Para tudo, é o momento de você se lançar no escuro para cair seguro em meus braços. Então, se tornar como uma criança é confiar, é acreditar. Mas conta-nos a história de que em uma outra cidade nos Estados Unidos aconteceu um incêndio na escola. A escola estava em chamas. Os bombeiros foram chamados. Nos Estados Unidos, os bombeiros, eles são reconhecidos, são respeitadíssimos, né? As pessoas confiam neles. São pessoas muito queridas. E foi chamado o corpo de bombeiro para aquela escola, para socorrer 76 crianças que estavam aprisionadas em cima da laje e o fogo embaixo. Chegaram os bombeiros. As pessoas que estavam ali no entorno, tentando salvar aquelas crianças, aplaudiram, agora chegou a salvação. Os bombeiros desceram, e entre eles um bombeiro muito forte, conhecido, as pessoas admiravam aquele homem. Ele se posiciona, pernas firmes, bem com o seu uniforme. E agora ele olha para cima e diz para as crianças, pule! E as crianças foram pulando uma a uma, sem hesitar. Confiavam, acreditavam e foram pulando, e ele foi pegando um a um e foi colocando ao lado. 75 crianças pularam, mas uma não pulava. Ela ficava em cima da laje, o fogo aquecendo a laje, e ela com os pezinhos já aquecendo, e ela vinha, tomava impulso para pular, e quando chegava na beirada ela parava. E aquele bombeiro dizia assim, pula, pode pular que eu vou te segurar. E as pessoas gritavam assim, pula, confie nele, os braços dele são fortes, ele vai te segurar, pode pular. E aquela criança ficava agitada, impulsionava e ia, mas parava e não pulava. E as pessoas gritavam, se você não pular, o fogo vai te consumir, pula, pula. E aquele homem dizia, por favor, pula, eu estou aqui, eu posso te segurar. E aquela criança hesitou. O fogo tomou conta e aquela criança veio a falecer, queimada. Aquele homem entrou em desespero, aquele homem chorava compulsivamente, as pessoas abraçavam ele, e aquelas 75 crianças vieram, abraçaram aquele homem, disse, não, você é nosso herói, você nos salvou, ele não quis, você fez tudo por ele, igual fez por nós, nós estamos aqui, muito obrigado, obrigado. E aquele homem chorava, e alguém, por que você está chorando? Ele é que não quis. Ele disse assim, eu estou chorando porque eu salvei 75 crianças, mas não pude salvar meu próprio filho. Aquele menino era filho do bombeiro, mas ele não conhecia o pai, ele não se relacionava com o pai. E no momento que ele precisou depender do pai, ele recuou. Ele não teve coragem, diferente do outro que em meia escuridão, sem ver nada, aceitou a orientação do pai, e o pai diz, pula. E ele pulou seguro nos braços do pai. O outro, não, perdeu a vida. Talvez eu possa estar falando para alguém nessa manhã, que está vivendo dessa forma, que tem um pai, um Deus que tudo pode, que tudo vê e tudo sabe, que você sabe que ele é poderoso, você sabe que ele
pode fazer todas as coisas. Você fala sobre ele para as pessoas, mas no momento da prova, no momento da angústia, no momento da decepção, ele diz: entrega o teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu farei. Aí você recua, você não se entrega como deveria entregar. Aquele menino até tentava pular, mas ele parava. Ele não ia, ele não acreditava. Quando ele olhava a altura, ele imaginava: eu caí, eu vou, mas ele estava prestes a morrer, queimado como morreu. Que nós possamos ser como aquelas 75 crianças que não hesitaram, que ouviram e pularam e caíram seguras no braço daquele bombeiro. Que nós possamos ser como aquela criança que, perdido dentro daquela mina toda escura, ele confia nas orientações do pai e se lança no braço do pai. Nós precisamos, querido, aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender e ser sensíveis a essa voz. O Espírito Santo clama por nós, ele chama por nós. Jesus quer fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas, na sua vida. Ele quer nos transformar, ele quer nos quebrar e nos fazer de novo. O Espírito Santo está à nossa disposição e ele chama por nós. E às vezes, Ilka, o chamado é tão forte, nós ouvimos, mas parece que as pernas travam e aí nós não conseguimos andar. A Vanessa hoje vai correr, ela vai participar de uma mini maratona. Imagina quando derem o tiro para que possam correr, a Vanessa, ao invés de ir para frente, ela volta para trás. E aí o esposo diz: meu bem, vai, corre, você pode. E ela diz: não, eu não vou, eu não posso, eu não consigo. Adiantou o preparo? Adiantou ela se preparar para esse momento? No momento em que ela tinha que executar, que ela tinha que praticar, ela recua. Não adianta. Assim é a nossa jornada cristã. Estar na presença de Deus, confiar nele, acreditar nele, ouvir a palavra, estar atentos para responder ao Senhor. Mas o nosso sermão desta manhã, ele também tem a ver com criança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 3, vai nos falar também de uma criança que ouviu a voz de Deus e se tornou um grande homem. Nesse momento, eu gostaria que fechássemos os olhos para que pudéssemos falar mais uma vez com o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, santificado, honrado e louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor, pois somente tu és digno de todo louvor e toda adoração, pois tu és o único criador e mantenedor de toda forma de vida existente na terra, no céu, no universo. O Senhor é único. O único Deus Pai, o único Deus Filho, o único Deus Espírito Santo. A divindade que trabalha a nosso favor. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada participante nessa live, nesta manhã. Aqueles que participaram durante toda a semana, Senhor. O Senhor nos deu este privilégio. O Senhor me concedeu este privilégio de participar com os irmãos, de abrir a tua palavra. E isso tem feito a diferença na minha vida. Tenho recebido os milagres do Senhor, como eu sei que os irmãos também estão recebendo. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Queremos ser sensíveis ao chamado do Espírito Santo, para que possamos colher as bênçãos que o Senhor tem para nós. Salva-nos, Senhor. Repreenda o mal que ele não tem poder de tocar em nós. Cura, Senhor. Restaura. Liberta-nos. E que possamos, Senhor, ter um encontro contigo, não só nessas madrugadas, mas todos os dias, a cada momento da nossa vida, em cada passo que dermos, em cada segundo que respirarmos, seja um momento de louvor e agradecimento ao Senhor. Que o Espírito Santo possa ser uma realidade em nossa vida, que ele possa nos purificar, que possamos ser transformados, possamos clamar por ele. Senhor, o Senhor disse que no mundo teríamos aflição, mas precisaríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. E é no poder do Senhor, na vitória que o Senhor tem a nos dar, é que clamamos e nos colocamos à sua disposição.
seja com cada um, atendendo os pedidos que foram feitos. Mas, Senhor, mais do que curar, mais do que restaurar de uma doença, o Senhor quer restaurar o nosso coração. Por isso o Senhor está chamando por nós, por isso o Senhor disse que bate à porta. E se ouvirmos e abrirmos, o Senhor fará um banquete conosco. Por favor, Senhor. Queremos sentar à mesa, queremos abrir a porta. Ou melhor, a porta da nossa casa já está aberta para que o Senhor entre. Entre e faça as mudanças em nós, que nós nunca conseguimos. Lutamos, pedimos, mas continuamos as mesmas pessoas. Os velhos hábitos, os pecados acariciados, escondidos ainda praticamos, desejos que não deveríamos ter ainda temos. Que o Senhor possa nos limpar, nos purificar. E que possamos, Senhor, sensíveis à Tua voz, ouvir, atender, viver e praticar. O inimigo não tem poder sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre nada de nós. Senhor, nos dê sabedoria, discernimento, tato e prudência para agirmos conforme a Tua vontade, Deus querido. Falamos nesta manhã para vários irmãos, perto e longe. Senhor, o Senhor pode alcançar cada um. O Senhor conhece cada um de nós, de dentro para fora, de fora para dentro. Não adianta querermos nos esconder de Ti, não. O Senhor sabe tudo. O salmista, no Salmo 139, diz que em qualquer lugar que formos, o Senhor estará. O Senhor nos sonda e nos conhece, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Não há como fugir da sua face. Isso é verdade. O Senhor sabe tudo, vê tudo, pode tudo. Então, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor permitiu abrirmos a Tua palavra e que ela fale ao nosso coração de uma maneira poderosa, como nunca falou. E se ainda, Senhor, há alguém que não decidiu, se há alguém que está paralisado, que participou durante essa semana, mas a vida ainda não mudou, que seja hoje, no agir do Senhor em mim e em cada um que está ouvindo. Perdoa os nossos pecados, nos dê a Tua paz, o Teu perdão e guia-nos pela vereda da justiça, pelo amor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Amém. Amém. 1 Samuel 3 conta-nos a história do pequeno Samuel. Samuel era o menino do milagre. A mãe de Samuel, Ana, vocês sabem da história. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. As mulheres, quando ia ao templo adorar, as outras mulheres humilhavam Ana e Ana se sentia só, insegura, porque não tinha um filho. E aquela mulher ora a Deus e ela faz uma promessa a Deus: Senhor, se Tu me deres um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Olha só, que interessante. Aquela mulher orou com tanta intensidade, com tanta força, que só os lábios dela movimentavam, mas não saía um som. E o sacerdote, quando viu aquilo, ficou indignado. Como que essa mulher vem embriagada no templo do Senhor? E ele repreende ela, e Ana olha para ele e fala: Senhor, eu não estou embriagado. Eu estava me derramando perante o Senhor. Olha só, derramar-se perante Deus. Que exemplo dessa mulher. Às vezes nós oramos, às vezes nós clamamos, mas não nos derramamos totalmente, não nos esvaziamos. Clamamos, mas sempre tem lá na nossa mente: eu vou conseguir resolver. Fulano pode resolver para mim. Eu posso conseguir isso. E aí não é assim que funciona. Ana nos deu esse exemplo: eu me derramei perante o Senhor. E aí o sacerdote, entendendo, disse: então que aconteça tudo conforme você pediu. E ela ganhou, ela engravidou e teve o pequeno Samuel. Imagine Ana com aquela criança nos braços, agora alegre ali no templo, podendo adorar com o presente que Deus havia lhe dado. Só que Ana lembrou de uma coisa: eu prometi ao Senhor que eu devolveria essa oferta a ele. Olha que interessante. E ela prepara o menino. Imagina o momento de entregar esse menino ao sacerdote no templo, para que ele ficasse lá. Ana vai, ela cumpre aquilo que ela prometeu a Deus, talvez com o coração apertado, mas alegria de saber: eu tenho um filho, ele não vai estar mais comigo, ele é de Deus, ele vai ser usado por Deus, ele vai abençoar a nação. Mas é Deus que me deu, então eu vou devolver. Cumprir o voto. Quantas vezes nós fazemos votos ao Senhor e quebramos? Quantas vezes nós prometemos
e não cumprimos aquilo, tanto com Deus quanto com as pessoas. Irmãos, nós precisamos aprender com a Ana a lição de cumprir aquilo que prometemos. Ela entrega Samuel e diz que ela ia todo ano levar uma roupa. Olha só, Ana não ia ver ele todos os dias, não. Era uma vez por ano ela ia lá, levava roupinha para ele, preparada, porque sabia que ele tinha crescido. E ela chegava e encontrava Samuel, e cada vez que ela via Samuel, ela via Deus. Porque foi um milagre que aconteceu na vida dela. É um milagre que tem acontecido em nossas vidas. São vários milagres que têm acontecido em nossa vida, e às vezes nós não enxergamos. Nós olhamos para o milagre, mas esquecemos do Deus do milagre. Só percebemos o milagre. Às vezes é por isso que nós, às vezes, pedimos muitas coisas a Deus e não acontece, porque Deus sabe que talvez se acontecer, nós vamos enxergar o milagre e não o Deus que faz o milagre. Então Deus, ele nunca vai nos dar nada que nos afaste dele. Deus deu Samuel a Ana porque sabia que aquele menino iria aproximar ela muito mais de Deus. Ana, depois, ela tem mais 5 filhos. Olha que Deus maravilhoso. Ela deu um para Deus, Deus deu 5 para ela. É assim que Deus sempre faz, ele sempre nos dá mais do que pede de nós. Nós somos ao contrário. Nós queremos mais receber do que dar. É como acontece às vezes, né? Com o dízimo, com ofertas. Às vezes nós ficamos relutantes no momento em ser fiel a Deus, em devolver aquilo que pertence a Ele. Ou questionamos, ou às vezes falamos assim, eu vou ficar devolvendo dízimo para engordar pastor, eu vou fazer isso para o pastor andar de carro zero. Não, queridos. É um pedido de Deus, Deus trazer os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e eu abrirei as janelas do céu, derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, recalcadas e sacudidas. Deus sempre tem mais a nos dar do que a pedirmos. Nós é que precisamos entender e abrirmos mão, nos aproximar dele com um coração sincero e tirar o egoísmo de nós. Isso aconteceu com Ana. Ana viu o pequeno Samuel crescendo na presença de Deus e ela se alegrava. E esse menino estava crescendo, ele estava ali com o sacerdote Eli, o sacerdote ensinava a ele as coisas do templo. O pequeno Samuel era ridicularizado pelos filhos de Eli, que ministravam no templo, que faziam coisas erradas. Samuel via tudo isso. Samuel falava para Eli, olha, eles estão fazendo isso. Imagine eles puxando a orelha de Samuel, dando cocão em Samuel, chamando Samuel de fofoqueiro. O sacerdote ficava cego diante do que os filhos faziam. Mas Samuel via tudo, e ele permanecia íntegro e indignado com aquilo. Mas era uma criança. É assim que às vezes nós tratamos as crianças, né? Nós queremos que elas nos perdoem, mas a gente sempre ignora as atitudes positivas. A gente sempre ignora quando elas fazem algo ou quando nos chama a atenção. Cala a boca, menino. Às vezes nós falamos para os nossos filhos assim, você não pode mentir. Mentir é pecado, é do diabo, você está mentindo. Passa 10 minutos, o filho fala assim, pai, está chamando o senhor lá no portão. Cala a boca, menino. Fala que eu não estou aqui não. É as atitudes que temos. Então nós precisamos aprender assim com as crianças, que se aproximam e aproximaram de Jesus quando Jesus esteve ali, para serem tocadas por ele. Elas queriam ter o prazer de estar perto de Jesus. Por isso ele disse, não os impeçam de vir a mim. Ana pega Samuel e leva ele, entrega lá para ele estar perto do Senhor. E agora, queridos, o relato nos diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Olha, aquele menino estava ali no templo, servindo, aprendendo com aquele sacerdote, e aqui a Bíblia diz que naquele tempo as visões eram raras. O Senhor falava muito pouco. E o menino estava ali, ele crescia, e certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor.
onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor não havia sido manifestada a ele. Olha que interessante. 3 vezes o Senhor chama. 3 vezes ele se levanta e vai, achando que era o sacerdote. Isso mostra que Samuel era obediente. Samuel era atento. Quando ele ouviu, ele imediatamente se levantou. Olha, o sacerdote está me chamando, é algo importante. E ele vai, eis-me aqui. Não, não te chamei, vai deitar-se. O Senhor chama de novo. A Bíblia diz que Samuel ainda não tinha tido essa experiência com Deus, de ouvir a voz de Deus. Era a primeira vez. Talvez eu falo com alguém nessa manhã que está como Samuel nesses primeiros passos, que ainda não tem um conhecimento de Deus, não tem um conhecimento da palavra, não se aprofundou nessa palavra. Por outro lado, nós tínhamos ali o sacerdote que tinha conhecimento de Deus, pois Deus também falava com ele, mas estava deitado, dormindo. Era o momento dele estar ministrando no santuário. Ele estava o quê? Dormindo. Ele estava ocioso. O pequeno Samuel estava dormindo, mas estava perto da arca, no lugar onde ele deveria estar. O sacerdote tinha que estar lá também, dentro dali do santuário. Não, mas ele estava fora, deitado. Mas o menino, quando ouve a voz, ele vai. Eis-me aqui, o Senhor me chamou. Não, não te chamei, vai deitar-se. Por 3 vezes. Aquele menino não tinha o conhecimento, diz a Bíblia. E então, queridos, na terceira vez que ele foi, Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Ele respondeu: Não, meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Olha só, precisou daquele menino ir 4 vezes e dizer: Eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Ele disse: Não, não te chamei, vá dormir. O ocioso, ele não entende quando Deus está falando. O ocioso, ele não percebe a presença de Deus. Ele estava ocioso naquele momento. Então ele não percebia. O menino disse: Não, você me chamou. E aí sim, ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Então ele disse a Samuel: Vá deitar-se. E se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi para o lugar e se deitou. Imagina Samuel voltando, e agora, que experiência maravilhosa. Ele agora queria ouvir de novo a voz chamando, porque ele sabia que não era o sacerdote. Ele sabia que era Deus que estaria chamando por ele, que era algo diferente. E aí ele volta e fica atento. Eu imagino ele deitado, mas os olhinhos não fechavam, atento, os ouvidos abertos ali, esperando e querendo ouvir. E não demorou muito. Então o Senhor veio ali e esteve, e chamou como das outras vezes. Deus foi de novo e chamou Samuel, Samuel. Engraçado que das outras vezes Deus chama uma vez só, né? Samuel, e ele levanta e vai e acha que é o sacerdote. Obediência, né? Atento. Agora Deus fala com ele 2 vezes, porque agora Samuel sabia que não era o sacerdote que estaria chamando por ele, mas era o Senhor. E ele foi. E ele disse: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Ah, queridos, Deus falou com Samuel. Que experiência maravilhosa. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. E às vezes Deus nos chama
E às vezes, porque falamos dele, mas não o conhecemos, nós nos confundimos, achamos que outra pessoa está nos chamando. Mas é Deus querendo falar conosco. Deus quer que nós entendamos e que ouçamos o toque, o bater à porta, para nos chamar. Deus quer que nós estejamos dispostos a servi-lo e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero que Deus fale comigo. Você quer? Diga amém. Deus quer Amém. falar com você. Amém, amém, Amém. Ele quer nos amém. aconselhar, Ele quer nos orientar, Josimar. Ele quer nos mostrar a direção. E às vezes nós vamos à pessoa errada. Samuel estava indo na pessoa errada, o sacerdote estava dormindo, ocioso ali, não estava nem preocupado com o que os filhos estavam fazendo no templo. Estava cansado. Mas Samuel não. Samuel estava crescendo, era um menino com todo vigor, com toda saúde. E ele era fiel ao sacerdote, ele era fiel em cumprir as obrigações do templo. Por isso Deus o chamou. Deus não chama pessoas ociosas. Deus chama pessoas que querem se comprometer, pessoas que tenham compromisso com a palavra, compromisso com o seu próximo. Deus chama homens e mulheres que se doem a Ele, que se entreguem a Ele, que não olhem os obstáculos, mas tenta rompê-los pelo poder de Deus. Que a Bíblia diz que agindo Ele, ninguém pode impedir. Se Ele é por nós, quem será contra nós? E podemos todas as coisas nele que nos fortalece. O que Deus quer ouvir de nós nesta manhã, na jornada da nossa vida, é: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, Josimar, você pode escutar qualquer coisa. Não sei se você lembra de uma musiquinha que passa aí na rua: é uma vassoura, é uma vassoura, é uma vassoura. Essa música fica impregnada, né? Você escutou aquilo ali, mas você nem quer comprar vassoura, mas você escutou. Agora, quando você ouve, e aí você reflete falando: eu preciso de vassoura, e você vai lá e compra vassoura. É diferente de escutar. Escutar passou, você escutou aquilo ali, é o homem que sai gritando: a laranja, a laranja, a laranja, a laranja. Mas você não quer laranja, você escuta ele gritar e você só fala assim: não, o homem está vendendo laranja aí. Mas quando você precisa, você levanta, aí você ouve, você levanta e vai. É isso que Deus quer de nós nesta manhã. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Senhor, eu quero te ouvir. Porque a voz de Deus, ela é mansa, ela é suave. A voz de Deus fala no íntimo da nossa alma. Ela penetra onde nós precisamos que ela seja, que ela penetre. Ela nos dá o desejo de sermos purificados, de sermos transformados, de vivermos a santificação. Fala, Senhor. Imagina a alegria do pequeno Samuel agora, sabendo que era Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí a Bíblia diz que Deus falou com Samuel. O que Deus falou com Samuel? No versículo 12, naquele dia, no versículo 11, o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli, olha só, contra o sacerdote, tudo o que eu disse a respeito da casa dele. Deus já havia advertido Eli: põe em ordem a tua casa, teus filhos estão florescendo fogo estranho. Aquele homem já tinha sido advertido, mas ele não ouvia. Deus precisou falar com um menino para adverti-lo. Fala para ele que eu vou fazer tudo o que eu disse com respeito à casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a casa dele para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Olha só. Aquele que amar filho ou filha, pai ou mãe, esposa ou esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. É Deus em primeiro lugar. A prioridade é Ele. É viver com Ele, por Ele, para Ele. Olha só, o sacerdote já tinha sido advertido, Rose. Ele já tinha sido chamado a atenção, viu? Olha, Eliane, o sacerdote, o anjo apareceu para ele e falou: põe em ordem a sua casa. Seus filhos estão transgredindo os mandamentos. Seus filhos estão se rebelando, eles estão fazendo coisas que não devem fazer. Aquele homem ignorava, sabe por quê?
ele amava mais os filhos do que a Deus. Embora ele foi um homem escolhido para ser um sacerdote, um representante de Deus para aquela nação, mas ele não ouviu o que Deus havia dito. E aí Deus usa agora o pequeno Samuel. Sabe por que Deus usou Samuel? Porque Samuel era obediente, era atento. Samuel cumpria as tarefas que eram dadas a ele rigorosamente, com alegria, com prazer. Não há no relato bíblico nenhum de que Samuel chorava, eu quero a minha mãe. Ele sabia que tinha uma mãe, ele sabia que Ana era sua mãe, mas a mãe contou para ele qual era o propósito do nascimento dele. Samuel vivia alegremente naquele lugar, ele se alegrava quando via a sua mãe, e assim como Ana, quando via Samuel, ela via Deus, porque ela via no milagre Deus. Da mesma forma, quando Samuel via a mãe, ele via Deus, porque ele sabia que através da oração da mãe, do milagre, era que ele estava ali. Aquele menino tinha alegria. Então, Deus observa. Quando no Salmo 101, verso 6, eu disse, né? Os olhos do Senhor estão atentos em busca dos fiéis para que habitem com ele. É isso, Deus está em busca de homens, de mulheres, de crianças que se doem a ele, que se entreguem de verdade, que não criem empecilhos ou desculpas para não fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, nesse momento, quantas pessoas foram convidadas a participar dessa live? Quantas pessoas você disse, só vou enviar o link, depois você fala para a pessoa, você viu, mas eu dormi. Nossa, nem lembrei. Deus fez o chamado, não é porque eu estou pregando, é a palavra de Deus que está sendo aberta, é Deus que quer falar comigo e quer falar com você, de coisas que eu preciso e que você precisa, de pararmos, de estarmos atentos, mesmo dormindo, como Samuel estava, mas ele estava no lugar certo, dormindo, mas no lugar certo. Por isso ele pôde ouvir a voz do Senhor. O sacerdote estava dormindo no lugar errado, ele era sacerdote, ele tinha que estar dentro do templo, ele tinha que estar dentro do santuário, ele estava fora, estava dormindo. Deus então chama Samuel porque ele era comprometido. Por que Samuel não compreendeu? Queridos, quantas pessoas ouvem a voz de Deus, mas ainda não compreendem, e dependem de mim e de você para orientá-los. Depende de mim e de você para dizer, olha, é Deus que está dizendo, responda para ele. Samuel não tinha compreensão. E, queridos, é só a compreensão que nos faz tomar a decisão. Quando você compreende, você decide. A Bíblia nos mostra isso também lá em Atos 8. Filipe e o eunuco. A Bíblia diz que Filipe estava em Samaria, pregando, ganhando muitas almas, batizando pessoas. Samaria ficava aproximadamente 120 a 130 quilômetros longe de onde aquele eunuco estava naquela estrada. Aí o Espírito Santo fala a Filipe, vá à estrada, lá tem um homem. Ele está em busca. E Filipe é conduzido pelo Espírito, e ele aproxima-se então da carruagem. Ele percebe que aquele homem está lendo um livro, e ele pergunta àquele homem assim, você entende o que você está lendo? Olha a resposta daquele homem, como posso se não tem quem me explique? Aquele homem respondeu com sinceridade, mas aquele homem tinha conhecimento, ele não tinha compreensão, porque a Bíblia diz, lá em Atos 8, diz que, do versículo 26 em diante, diz que ele estava vindo de Jerusalém, porque ele estava adorando em Jerusalém. Então ele tinha conhecimento, ele não compreendia. Assim como Samuel, quando foi chamado pelas primeiras vezes, ele não compreendia, por isso ele ia ao sacerdote. E agora, quando aquele homem que está na carruagem convida Filipe a entrar na carruagem, Filipe viu que aquele homem estava lendo o profeta Isaías 53, que fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Um relato lindo e maravilhoso do Messias Salvador, do seu Salvador, do meu Salvador, do nosso Salvador. E aí, aquele homem olha para Filipe, aquele homem que tinha conhecimento, mas não tinha compreensão. Ele fala para Filipe,
o autor aqui fala dele mesmo ou de outra pessoa? Olha só, ele não compreendia. E aí Filipe teve o privilégio, a oportunidade de falar de Jesus para aquele homem. Porque aquele trecho falava de Jesus. E o que prova que aquele homem tinha conhecimento, mas não compreensão? Quando Filipe explica para ele, Isaías 53 não fala de batismo. Isaías 53 não fala de arrependimento. Isaías 53 fala de um Deus que se doou, que se deu, que morreu por amor. E aí, quando aquele homem agora compreende a explicação, aquele homem, antes que Filipe fale alguma coisa, ele diz, para a carruagem parou. E ele disse assim, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe disse para ele, se tu creres, aquele homem que tinha conhecimento, mas não compreensão, aquele homem que fala para Filipe quando é perguntado, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, como eu posso não ter que me explica? E aí Filipe explica para ele, aquele homem que pergunta, o autor aqui está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Ele não compreendia. Agora, quando há compreensão através da explicação, você pode ler lá em Atos 8, 26 em diante, até o 40. Quando Filipe explicou e que ele compreendeu, aquele homem manda parar a carruagem, diz, eis aí a água que me impede de ser batizado. Filipe fala, se tu creres, crer em quem? Crer no Jesus, que ele não compreendia, que ele estava lendo sobre ele, mas não entendia quem era, se era Isaías que ia passar por aquilo, quem era. Mas quando foi explicado a ele, e ele diz, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, Filho de Deus, amém, irmãos? Olha só, através da compreensão, a decisão é tomada, quando você compreende. Da mesma forma, Samuel compreendeu, e quando ele compreendeu, ele fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí Deus usou aquele menino para dar uma mensagem de advertência ao sacerdote Eli, para a casa dele. Samuel foi abençoado, ele governou Israel por 40 anos. Ele teve o privilégio de ungir Davi como rei, uma outra criança, só que Samuel agora era um homem já, e ele vai ungir Davi, cumprindo sempre aquilo que Deus orientava ele. Queridos, que nós possamos, como Samuel, aprender a ouvir a voz de Deus, discernir, em meio aos barulhos, em meio às vozes que nos falam, qual é a voz de Deus. Deus quer falar com você nesta manhã, neste mês, neste ano. Deus quer tocar em nós, que nós possamos permitir Deus agir e nos usar, que possamos ser obedientes e que possamos dizer a Ele, Senhor, eu não estou compreendendo, me ajude a entender melhor. E Deus vai nos orientar. Entrega o teu caminho ao Senhor. E Senhor, faça o que mais Ele confia fará. nele. Fará. e o E mais fará. ele E E o fará. mais ele fará, Deus eu sei que está ele faz. chamando por nós. Deus quer falar conosco como falou com Samuel. Você está disposto a ouvir a voz de Deus e a dizer, fala, Senhor, que teu servo ouve. Ontem eu ouvi um pedido de Amém. oração de uma irmã, ela trabalha em um hospital, ela é muito capaz, ela trabalha em 2 hospitais, e ela ouviu o chamado para ir para a comportagem. 2 empregos que ela tem. E ser comportor é desafiador. Você não vai levar qualquer livro. Você vai levar livros que remetem as pessoas a Jesus. Você vai falar do poder de Deus, de uma vida transformada. Você vai levar livros sobre saúde, para cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Não é fácil. Eu já fui comportor. E eu comportei em uma cidade extremamente espírita. E quando a gente vendia os livros, quando a pessoa recebia o livro, pagava, e quando ele percebia que era algo que falava de Jesus, de mudança de vida, eles iam lá na loja espírita e trocavam o livro por livros espíritas. Então, eu falava para os irmãos da cidade, vocês querem comprar os livros da nossa igreja? Não compra na minha mão não, que é mais caro. Vai lá no sebo lá dos espíritos, que tem um monte de livro lá. As pessoas rejeitavam. E essa irmã, ela pediu oração, porque ela falou, é uma decisão que eu preciso tomar, mas meu coração está aquecido para que eu seja uma comportora. Está ouvindo a voz de Deus.
Deus às vezes chama você para dar um estudo bíblico e você põe tantos empecilhos. Deus às vezes chama você para ser um oficial da igreja e você, estou cansado esse ano. Quantas vezes eu ouço isso, as pessoas falarem, esse ano eu não quero cargo nenhum. Está muito cansado. Jesus carregou os nossos fardos sem murmurar. Jesus nos perdoou sem questionar. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele estava sendo humilhado, sendo rejeitado. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus é um que nos dá o exemplo que é ouvir a voz de Deus. Jesus cumpriu tudo que Deus falou com ele, tudo que Deus pediu, tudo que Deus designou para ele, ele cumpriu com excelência. E nós? Como nós estamos? Como estamos vivendo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Queridos, foi um prazer participar com vocês nessa live. Foi um prazer poder abrir a palavra de Deus e compartilhar essas maravilhas que Deus tem me falado e tocado em mim de uma maneira especial. Hoje eu posso dizer com toda convicção, depois dessa semana de oração, já fiz várias, inúmeras. Tenho muitas ainda para fazer. Mas depois dessa semana de oração, para a honra e glória de Deus, a minha vida mudou. Amém. Glória a Deus. Para Louvado a seja honra e Deus. glória de Deus. Amém. Me sentir mais perto do Senhor. Irmãos, vem na mente as coisas que a gente precisa abandonar e as coisas que a gente precisa prosseguir. Ontem mesmo foram 2 visitas nesse jovem acamado há 50 anos. Eu orei por ele. Deus vai fazer um milagre. Ou descansá-lo ou restaurá-lo. Amém. Mas salve em Jesus. Eu pude colocar a mão no peito daquele homem. Está lá só o esqueleto. E cantar um hino para ele. E quando eu cantar, ele estava agitado. E quando eu cantei o hino, ele ficou calmo. Os olhos dele brilharam. Eu percebi que aquele homem sentiu paz. Amém. Coisa que há 50 anos ele não sentia. Ele parou de ficar agitado, ele olhou fixo nos meus olhos e eu disse para ele assim, se você descansar, você vai descansar nos braços do Senhor. Seguro de que na manhã da ressurreição, ele vai te chamar. Mas se for um projeto de Deus de tirar você também dessa cama, ele pode fazer isso por um homem de 38 anos, paralítico. Mas também se Deus tem um propósito em você permanecer como está. Talvez as pessoas olhem para você e sofrem em ver você assim. E talvez você, estando assim, não está sofrendo. Porque Deus é quem acalma você. E pude orar pelo aquele homem. E orar pelo pai dele. O objetivo, na realidade, era o pai. Um homem que fala de Deus, que eu tenho uma Bíblia. Mas é um homem que vive dando calote nos outros. Vive tomando coisas dos outros. Ele observa onde as pessoas têm um terreno que está com dificuldade para pagar, para pôr em ordem, ele vai lá e ele toma aquilo da pessoa, bate no peito como se fosse uma pessoa esperta. É um homem que não tem escrúpulo, mexe com a mulher dos outros. Ele não tem escrúpulo, é um homem que não tem... Um homem terrível. E na oração eu pude falar, Senhor, toca no coração do fulano, que fala tanto do Senhor, que fala tanto que conhece o Senhor, que ora ao Senhor, mas vive numa vida totalmente contrária àquilo que o Senhor pede. Ele estava na minha frente, eu estava orando e falando isso. Muda ele, Senhor. Que ele possa ver e sentir a necessidade de realmente viver o que ele fala, não ficar enganando a ele e as pessoas. Porque é muito fácil falar, não, Deus fala comigo, eu oro, eu sei de Deus, mas é um homem que o Senhor sabe o que ele faz, tem misericórdia dele, Senhor. Terminei aquela oração, aquele homem estava com o olho arregalado, olhando para mim assim, e falou, a gente precisa mesmo. Depois nós tivemos uma outra visita, visitamos um homem que também está passando situações difíceis, mas saímos dali e ele disse assim, não, que paz, que alegria que eu estou sentindo. Volta aqui mais vezes. É isso, irmãos. Permitir que Deus fale conosco.
Deus tem me chamado, eu trabalho muito, eu tenho as minhas atividades, mas isso não me completa. O que me completa é isso que eu estou fazendo aqui agora. É abrindo a palavra de Deus, é falando dessa palavra, é sentindo a presença de Deus. E cada vez mais eu me sinto mais sujo, eu me sinto bem menor. E eu preciso do toque de Jesus na minha vida. E eu sei que você também precisa. Eu sei que você também necessita de mudanças. E luta e não consegue. Vá a Jesus, ouça a voz dele, diga a ele, fala, Senhor, que teu servo ouve, mas eu quero ouvir mesmo. Irmãos, sabe aquela pessoa que ele recebe, você chega perto dele e fala para ele assim, olha, ele fala, eu quero parar de fumar, você orienta ele como fazer isso, você diz, sabia que o cigarro tem 4.700 substâncias cancerígenas, que o cigarro é isso que ele mata, eu sei tudo, e ele sai perto de você, aí um cara chega perto dele e oferece o cigarro, ele pega e fuma, ele ouviu o que você falou para ele? Não. Agora aquele outro que estava lá, você falou, quando ele sai, o outro chega e fala, toma aqui o cigarro. Eu falo, não, cara, não vou pegar isso não, você tá doido, eu ouvi um cara me falar ali agora, isso aí, não, eu quero ser liberto disso, não quero não, vai para lá. Esse ouviu. E assim, queridos, é conosco. Às vezes ouvimos a palavra de Deus, uma palavra que restaura, uma palavra que transforma, uma palavra que nos revigora, e saímos e continuamos a mesma pessoa. Vamos à igreja, escutamos o culto e choramos, e que bom, saiu porta fora. Você viu como é que ficou o jogo do Galo? Você viu lá como é que fulano fez? Você viu o que está acontecendo na política? Você viu isso, fez aquilo. Esqueceu de tudo do alimento que foi dado dentro da casa de Deus. Continuamos a velha vida do mesmo jeito. Ao invés de sairmos contritos ali, pensando na mensagem, refletindo na mensagem no decorrer do dia, Senhor, que palavra que tocou meu coração, Senhor, o Senhor me conhece, porque eu ouvi um homem que não me conhece, não sabe onde eu moro, não sabe nada sobre mim, e falou da minha vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, me ajude a viver isso. É isso que Deus quer de nós. Quando Samuel falou, fala, Senhor, que teu servo ouve, ele não voltou a dormir, não. O sacerdote, quando falou com ele, entendeu o que era, falou, quando falar assim para você, era para o sacerdote colar em Samuel, ir lá junto com ele e ficar lá esperando, porque a hora que o Senhor falar, eu também quero ouvir. Não, ele voltou a dormir. Samuel não foi para lá e ficou deitado, mas atento. Fala, Senhor, teu servo está disposto, você está disposto nesta manhã a ouvir o que Deus tem a te falar? Eu estou. Posso ouvir um amém? Amém. 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 Posso ouvir Glória a um glória Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém, amém. Deixa o Amém. Senhor falar com você. Quando você ouvir o que o Senhor tem a te dizer, você vai ser Amém. capaz de dizer às pessoas o que Deus tem para elas. Aí talvez aquele milagre que você está buscando há dias, meses e anos, ele vai acontecer, porque agora você ouviu o Senhor. Talvez eu falo com a esposa que quer que o esposo venha para a igreja, mas de vez em quando ela joga uma panela quente nele. De vez em quando ela dá nele uma vassourada. De vez em quando ela xinga ele. E ela está orando, Senhor, por que meu marido não vem para a igreja? Porque você ainda não mudou. Você ainda não ouviu a voz de Deus. Você quer falar com ele, mas não quer ouvir o que ele tem a te dizer. Talvez eu falo para alguém que fala, Senhor, eu não consigo abandonar as drogas, não consigo abandonar os vícios, Senhor, eu não consigo resolver isso e aquilo. Mas talvez porque você ainda não ouviu, você dá conselhos para todo mundo, eu estou falando isso para mim mesmo, prego para as pessoas, mas será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que realmente eu quero ter o compromisso com esse Deus? Eu quero, queridos. E peço ao Senhor, Senhor, não se cale, fale comigo, me use, onde, quando, como, para a tua honra e a tua glória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Esse é o meu desejo e a minha oração para você, que participou essa semana, que daqui para frente tenha uma experiência com Deus. E daqui para frente você possa dizer, Senhor, fala que eu quero te ouvir. Em qualquer decisão que você for tomar, qualquer decisão, Abadias, qualquer decisão, irmão Célio, qualquer decisão, Santos, que
que você precisa tomar. Fale, diga, Senhor, que teu servo ouve. Eu preciso ouvir. Vocês que eu não citei o nome, eu não posso ver todos na tela, mas Deus está chamando por você, seja qual for a situação que você esteja vivendo. É momento de parar e refletir. É momento de buscar a presença de Deus. Você estando no Brasil ou fora dele, você não foi para esse lugar onde você está simplesmente por ir. Não. Você está aí porque Deus tem um propósito. Por isso ele permitiu que você fosse. Para que você seja usado, para que você seja usada, para que a sua vida seja uma vida de exemplo para as pessoas, de transformação e de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele mais, ele fala. Perdão porque eu falei demais, eu passei do horário, mas é o meu desejo de encontrá-los no céu. Porque, queridos, se você não estiver lá, o vazio vai ficar. Porque o lugar que é seu nunca será ocupado por ninguém. Deus tem um lugar para todos. Só não estarão lá quem não quiser. Se você não for, o seu lugar vai estar vazio. E aí sim, no momento haverá tristeza. Por isso que em Apocalipse diz que serão enxugados dos olhos toda lágrima. Porque estaremos chorando com saudade daqueles nossos queridos que queríamos que estivessem lá e não estavam. E aí, por isso, será enxugado dos olhos toda lágrima. Porque não vai mais haver. O pecado foi exterminado e o pecador que se atrelou a ele também será. Mas nós que permanecermos fiéis, ouvindo a voz de Deus, desejosos de servi-lo, com nossas fraquezas, com nossas faltas, com nossas falhas, mas olhar para Deus e falar, socorro, Senhor, fala que eu quero te ouvir. Estaremos no novo céu e na nova terra. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja Glória a louvado. Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada. Que Deus abençoe, meus queridos. Continue orando Amém. por minha família. Nós precisamos muito do cuidado do Senhor. Hoje é 6h19. Amém. Vocês estão em meu coração, em minha mente, em minhas orações. Amém. Amém. Te abençoe. Deus Glória Os a te milagres. abençoando, te usando. Eu senti a vontade de só recitar aqui um hino aqui que eu me lembrei aqui. Eu não vou cantar, eu posso? Pode? Que E fala o bênção. seguinte, justamente o que você acabou de falar, irmão Wildner, que fala, Senhor, as vozes deste mundo me fazem confundir. Teorias, filosofias ditavam onde eu devia ir. Fui ficando muito distante, quase não podia ouvir a voz suave que um dia me tocou o coração. Pequenina ainda eu era, mas jamais vou esquecer. Na humilde igrejinha aceitei o teu querer. Mas o tempo foi passando e perdi a comunhão que mantinha com meu mestre através da oração. Fala, Senhor, fala que eu quero te ouvir. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Tal qual Amém. Samuel, eu responderei, eis-me aqui. Hoje eu Amém. quero abaixar e quem sabe desligar o volume deste mundo para de novo eu escutar a sua voz, ó Pai querido, como eu quero escutar, aceitar a tua vontade, aos teus braços retornar. Eu sei que não mereço, falhei, reconheço, porém o meu preço Jesus já pagou. E hoje sou livre, quero seguir-te, sim, quero servir-te. Jesus, meu Senhor, fala, Senhor, eu quero te ouvir. Tal qual Samuel, eis-me aqui. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. Que foi magnífico. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Maravilha. Vamos. Amém. Louvado seja Deus. Levante a sua mão. Levante a sua mão. E Amém. vamos falar juntos. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Senhor, fala. Quero te ouvir. Amém. Amém. Vamos orar? Ô, Pai querido, irmão, obrigado, Senhor, que a irmão. tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Senhor, toque em nós. Fale, Senhor, queremos te ouvir. Por favor, desentupa, Senhor, os nossos ouvidos. Amém, Senhor. A trava que às vezes está diante dos nossos olhos, que possamos enxergar o caminho que o Senhor nos orienta a seguir. Perdoa os nossos pecados,
Guie-nos pela vereda da justiça, pelo amor do teu nome. Por amor a teu nome. Que nós possamos, Senhor, te amar e te servir com alegria, com prazer. Senhor, se nós ouvirmos a tua voz, as nossas orações não serão em vão. Se ouvirmos a tua voz e praticarmos o teu querer, as bênçãos serão derramadas. A tua palavra diz: alegra-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas para isso nós temos que alegrar o Senhor. Temos que ter alegria no Senhor. Viver para o Senhor. Pai, somos tão falhos, tão pecadores, erramos tanto, mas neste momento queremos te pedir em nome de Jesus. Transforma a nossa vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Reaviva em nós, Senhor, a tua palavra. Senhor, que nós possamos fazer de ti o primeiro, o último, o melhor da nossa vida em todo momento. Que realmente possamos viver isso. Que possamos desejar ouvir a tua voz, como Samuel. E quando ele compreendeu, ele atendeu o chamado do Senhor. Que nós possamos seguir este exemplo, e não de Eli, e aborrecer quando não deveria estar. Pai, faça de nós instrumentos em tuas mãos. Cura, Senhor, aqueles que pediram. Se for da tua vontade, faça o milagre da cura física, da cura espiritual, da cura emocional, da cura. Seja feita a tua vontade. Perdão, perdão. Nos dê a paz. Ore e agradeça em nome de Jesus. Amém.